Olá, estivemos falando sobre pulsão e desejo e mostramos a diferença que fazemos entre pulsão e desejo, não concordando com Freud, ou pelo menos não concordando totalmente com Freud, porque nós julgamos que a pulsão está do lado do fisiológico e o desejo do lado do psicológico, mas ambos são ações provenientes do agente externo da criação. Portanto, não serão conscientes, porque o agente é externo, então a ação não será consciente. Bom, e o que é uma ação consciente? Uma ação é consciente quando é percebida pelo aquele que pratica a ação, pelo executor. Então, é uma ação consciente. A ação do desejo não pode ser consciente, porque o agente é externo. Mas uma ação do ego, que é um agente interno, será consciente, porque toda a ação do ego ele vai perceber a ação. No sonho, por exemplo, que é um dos temas abordados por Freud, quando o ego entra no sonho, ele percebe o que está acontecendo no sonho, mesmo o sonho sendo uma fantasia. Pode, ao despertar, esquecer, mas na ocorrência ele está consciente daquilo, mesmo sendo uma fantasia. Então é bom estabelecer essa diferença entre consciente e inconsciente. Claro que o inconsciente é quando a ação do executor não é percebida, né? Por exemplo, o fígado tem ação no nosso organismo fisiológico, mas nós não percebemos a ação dele. Nós podemos perceber o efeito. Se nos alimentarmos com algum alimento prejudicial à ação do fígado, nós poderemos sentir os efeitos disso, mas a ação em si será sempre inconsciente para a gente. Claro que temos ações no fisiológico que estão dos dois lados. Podem acontecer dos dois lados, como a respiração, por exemplo. A respiração a gente pode alterar dando consciência à respiração, mas normalmente o ato acontece sem intervenção do ego. Quando o ego vai intervir, aí tem consciência do ato. Bom, visto isso, o desejo não coincide com Freud, né? Porque os efeitos dele nós vamos perceber, mas a ação dele não. Então, a única realização do desejo é o quê? Qual é a satisfação do desejo? É cumprir a sua função. E qual é a sua função? Manter o psíquico vivo. Essa que é a função dele, manutenção do psíquico. Então, sempre que isso estiver acontecendo, o desejo está em ação e a ação é inconsciente. Ou seja, enquanto o psíquico estiver vivo, o desejo está em ação, sempre. A ação do desejo não cessa, porque a função dele é a manutenção do indivíduo vivo. Aí nós vimos que aquele inconsciente necessário, obrigatório, constitucional, mantém o desejo em atividade, porque se esqueceu que é uma função do ego, o ego esquece, então o desejo não para de funcionar. Bom, isso parece que ficou bastante claro, isso acho eu. Mas nós temos que ver, por exemplo, o ato falho. Que é o ato falho? Durante o discurso do paciente, se intromete ali uma fala, né? E o paciente, em geral, se desculpa. Não foi isso que eu quis dizer e tal, mas falou. E ele está consciente do que falou. O que ele não está consciente é de onde veio esse impulso que o levou a falar. E disso ele não está consciente, porque isso é a ação do desejo. Ele não tem consciência da ação do desejo, mas tem consciência do efeito. Tal qual o fígado. Você dá um alimento, vai passar pelo fígado, que ele não trabalha bem com aquele alimento, você vai sentir o efeito, mas não vai sentir como é que o fígado está operando. Outra coisa que é bom esclarecer é que a gente trabalha praticamente com dois agentes no psíquico. Dois agentes, o ego e o desejo. Desejo
é um agente externo, ego é o agente interno. Mas claro que o aparelho psíquico pode ter muitos outros órgãos, pode ter. Mas o que nos interessa é a ação do ego, porque o ego é aquele que está na flor do psiquismo, digamos assim. É aquele que está em contato com o mundo externo direto. É o ego. O resto do psíquico tem seu funcionamento interno. E o ego não está consciente daquele funcionamento. Bom, se gostaram, toquem no sininho, se inscrevam no canal e até lá.